Boa noite a todos e todas aqui presentes, aos que chegaram depois. É uma honra estar aqui na noite de hoje, em convite feito pela Segundo Selo para um evento tão especial. Mas, em nome da Segundo Selo, eu também não poderia deixar de registrar a solidariedade da editora, de todos os presentes, aqui presentes, as famílias e os amigos de mais de 180 mil pessoas vítimas do Covid no Brasil. Além dessas pessoas que partiram de forma prematura, no último ano, o Brasil soma 12 crianças mortas no Rio de Janeiro de forma brutal pela violência. Então, a editora e todos aqui presentes registramos, né, a nossa solidariedade a essas famílias e amigos dessas pessoas que partiram de forma tão abrupta e cedo. A noite de hoje ela é extremamente especial. Ela fecha o ciclo de lançamentos da editora Segundo Selo, da coleção monográfica esse ano, tem novidade, a gente vai falar sobre isso também, e é o lançamento da sua idealizadora, coordenadora e editora, nossa querida Fernanda Santiago. Fernanda Santiago vai lançar seu livro hoje, e para quem ainda não conhece, eu vou apresentar a coleção monográfica, usando as palavras da própria coordenadora. Segundo Fernanda, a coleção monográficas tem como princípio o estímulo intelectual através do reconhecimento do mérito acadêmico e científico das monografias que, a partir da incorporação e ampliação de novos temas, permitem a atualização dos conhecimentos produzidos e contribuem para a popularização das pesquisas no e sobre o Brasil. Já foram lançados 8 livros esse ano da coleção, e vou fazer vou passar aqui rapidamente para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece. O primeiro lançamento começou com A Festa da Virgem del Carmen, no Peru, do Danilo Cardoso, Vozes Plurais no Espaço Escolar, de Adriana da Silva, Mestre do Barro, sobre o turismo lá em Pernambuco, do Darlan Rocha, Entre a Terra e o Rio, de Grace Viana, Mulheres Vulnerabilizadas, de Carla Rocha, Bicha Velha Vira Hétero, do Paulo Marcos Barros, Os Afetos da Estrutura Burocrática do Estado, de Paulo Francisco de Souza, e ontem teve o lançamento da minha monografia em livro, chamada Os Quilombos na Bahia, que em breve já vai estar disponível também. Esse foi o acervo da coleção monográfica. Esse projeto ele segue o ano que vem com um novo campo sobre a coordenação geral da Fernanda Santiago com outros editores, tendo por tema a educação, trabalhos de bacharelados que versem sobre educação. Hoje, o lançamento é da Fernanda, né, dessa querida, e o título é Teoria Fundamentada, uma análise de discurso do MBL no YouTube. E para essa noite de hoje nós temos alguns convidados, o professor Kleber Julião Costa e a professora Núbia Ramos. Eu vou apresentar um pouquinho mais sobre eles, sobre os três. Fernanda Santos Santiago é bacharel em Ciências Sociais pela UNEB e licencianda no mesmo curso e instituição, pós-graduanda em Educação Científica e Popularização das Ciências no IF Baiano, sócia fundadora da editora Segundo Selo e coordenadora de produção da mesma editora,
Atualmente realiza atividades de campo em 152 comunidades no estado da Bahia, atuando através de reuniões e oficinas de organização comunitária, educação ambiental e endocomunicação. Recentemente, ingressou no programa de residência pedagógica da UNEB e no programa de pós-graduação em antropologia da UFBA. A professora Núbia dos Reis é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA, possui mestrado e graduação em Ciências Sociais pela mesma instituição, é professora assistente da UNEB, tem experiência na área de Ciência Política e Sociologia, atuando nos seguintes temas: democracia, direitos humanos, justiça social, segurança pública, cultura política e ação coletiva. Professor Kleber Julião Lázaro Costa é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes. Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador. É professor adjunto da UNEB, tem experiência na área de relações raciais, direitos humanos e ações afirmativas. Eu me despeço de vocês e passo a palavra para a autora Fernanda Santiago. Então, boa noite a todas e todas. Peço desculpas porque eu estou extremamente nervosa. Para quem me conhece sabe que eu sou a pessoa dos bastidores, não gosto de ficar em evidência, assim, destaque. Para mim é muito constrangedor, tenho vergonhas. Mas fico muito feliz pelo espaço de hoje, mais feliz ainda por estar na presença do Kleber, da Núbia, que foram dois mestres para mim, assim, muita referência. Já inicio agradecendo aos dois pelo aceite em estar aqui hoje comigo. E aí eu queria falar uma série de coisas, né? Eu acho importante as pessoas me conhecerem um pouco a minha trajetória, como foi que eu cheguei a investigar o Movimento Brasil Livre, e aí vou dando seguimento, apresentando um pouco do livro, né? Não vou dar spoiler sobre o livro, eu acho que eu vou instigar vocês a terem curiosidade, né, e adquiri-lo. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que nascida e criada no bairro da Liberdade, Salvador, Bahia, sempre estudei em escola pública, né, do bairro, fui ingressa da Universidade do Estado da Bahia através do sistema de cotas raciais, isso para mim é muito importante deixar demarcado, né? E dentro da universidade eu tive acesso a uma série, né, de coisas, assim, não só discussões, não só o meu investimento no curso, ou até mesmo a participação política enquanto coordenadora do coletivo acadêmico Gespieira, mas eu aprendi muito, assim, aprendi muito como pessoa, como cidadã, aprendi a me identificar como uma mulher que eu sou hoje, né, foi um lugar que eu cheguei acreditando que não era para estar, né? No primeiro dia de aula eu fiquei pensando, meu Deus, como eu cheguei aqui, o que é que eu estou fazendo aqui, como é, como eu vou sair daqui também, né? Então, foi um momento para mim muito importante, eu acho que como a maioria dos estudantes cotistas, eu também sou uma das primeiras a ingressar, né, no ensino superior, então isso é muito importante para mim, mas é importante também para minha família, né, para os meus pais, a quem eu dedico o meu livro, aos meus irmãos, que sempre achou que a universidade era uma coisa que estava afastada da nossa realidade, que não era para a gente, né, e hoje eu acredito que a partir do meu ingresso e a partir dessa minha atuação posterior à conclusão, eles percebem que eles podem também, né? Então, isso para mim é muito importante. E aí, nesse processo de conclusão do curso, eu recebi um convite de um amigo, ele falou para mim, seu presente de aniversário, eu faço aniversário dia 29 de dezembro, né? Ele falou para mim, seu convite esse ano vai ser diferente, não vou te dar livro, eu quero que você se junte a mim para fundar a editora Segundo Selo. E aí eu fiquei muito feliz, não sabia muito o que fazer, não sabia muito como articular a minha formação, estava concluindo já, e eu disse, nossa, como é que eu vou, né?
tá inciso também e estando na editora, como é isso. E aí aceitei o desafio, iniciei na editora junto com ele, junto com outra companheira também, e a gente foi aí lutando, né? Porque quando se pensa em criar uma editora, com certeza não se pensa em ficar rico, em ter dinheiro, num país onde as pessoas não têm um hábito de leitura, onde não há investimento para a leitura, ou até mesmo na educação, né? De uma maneira geral. Então, e aí, dentro da Editora Já, veio uma proposta, vamos pensar em alguns investimentos, aí na hora eu disse, é agora que Ciso entra. E aí, eu pensei na coleção monográficas. A coleção monográficas, eu pensei, não, é agora que a gente vai começar a atuar, né? Pensei na coleção, pensei que seria só na área de ciências sociais nesse primeiro ano, e criei um edital, e o edital, ele deixava bem claro que a proposta era publicar monografias não só na área de ciências sociais, mas de pesquisas realizadas por pesquisadores do Nordeste brasileiro. Então, chegaram algumas monografias, umas não foram selecionadas, mas né, a gente teve muito cuidado, porque é um trabalho monográfico, é um trabalho muito diferente dos outros trabalhos acadêmicos, como a dissertação e as teses que normalmente são publicadas, né? Ninguém nunca publicou monografia no formato de livro, até onde eu tenho conhecimento. Então, abri o edital, tiveram pessoas interessadas, muitos foram porque eu incentivei, digo, joga lá, quem vai avaliar um conselho editorial formado só por professores doutores, então a gente tem professor doutor da UNEB, da UFBA, da Unilab, da Universidade Federal de São Carlos e várias outras instituições, não só daqui da Bahia, mas de outros estados, são eles que vão avaliar. E no primeiro momento eu não tinha pensado em publicar minha monografia. Eu achei, eu queria uma coleção, não tem por que eu publicar, não faz sentido. E aí meus amigos começaram a incentivar e tal. E eu pensei, né? Um professor vai avaliar, eu não vou saber quem foi, ele também não vai saber que era meu trabalho, então a avaliação foi feita às cegas, né, como todos os outros livros, então os professores que avaliaram, os professores do próprio conselho editorial criado especificamente para a coleção, então o professor, eu acho que agora ele vai saber que a monografia era minha, né, que ele avaliou, mas até então ele não sabia, não sei também quem né, qual deles, né, que está ali na lista, foi o que avaliou. Então, isso para mim foi muito importante quando eu recebo um parecer e diz que o trabalho pode ser publicado, né? Então, assim, para além de ter sido aprovado numa banca, né, que para mim foi uma banca de excelência, também agora eu tive uma outra avaliação de um par, né, que também pesquisa, é pesquisador, é professor, enfim, está lá e diz que podia ser publicada. Aí eu fiquei mais tranquila. E aí vem o segundo momento, que é o momento de trabalhar a obra para que ela vire livro, né? E aí, nesse processo, eu comecei a lembrar, no período da graduação, como a gente, muitas vezes, acaba sendo incentivado a escrever qualquer trabalho para poder pegar o papel, pegar o diploma, né? E aí a gente vai para o mercado de trabalho. E aí eu comecei a lembrar, no período que eu estava escrevendo a minha monografia, o quanto que era sofrido, o quanto que era difícil. Eu passei 3 anos estudando os movimentos sociais dentro de um grupo de iniciação científica, é uma coisa que eu sempre gostei, desde da minha 6ª série que eu participo de grêmio estudantil na escola, aí fui para o ensino médio, grêmio de novo, aí fui para o ensino superior, coletivo acadêmico, então eu sempre me envolvi muito nessas coisas, né, de mobilização de rua, enfim, e aí eu comecei a pensar sobre tudo isso, e passei por esses 3 anos, né, pesquisando no Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, que foi o CEAL, e estudando o movimento social. E aí ficava eu e meus colegas na sala de TCC escrevendo, né, o trabalho e pensando, porque tem um estante enorme lá, cheio de monografia, encadernada, e a gente pensava, nossa monografia vai para aí, fica cheia de poeira, e a gente aqui se acabando, aí eu falava, a gente está aqui suando pelo cérebro, né, porque era muito cansativo. Esse processo de escrita é doloroso, é quando você vai pegar tudo que você leu e vai ler mais ainda, e vai tentar construir, sabe, é o primeiro assim, trabalho analítico de peso, né, para um estudante de graduação. Então, eu tive várias, assim, crises de nervoso, de estresse produzindo e tal, mas, graças ao professor Kleber, eu consegui alcançar o meu objetivo, porque Kleber apareceu, né, na minha vida, do nada,
E aí eu percebi que ele tinha muita proximidade com as coisas que eu também já estudava, e aí convidei ele para ser meu orientador, depois ele acabou virando meu orientador, e a gente teve uma parceria muito boa, né? Assim, fiquei muito, muito feliz, né, com tudo, como as coisas se deram. Esse processo de orientação é fundamental, sabe, para o estudante, para a formação de um profissional de fato capacitado, assim. Eu fico muito da minha vida, das minhas escolhas, é muito pela militância, né? Pela militância em torno de questões que eu acredito ou depois de ciências sociais, muito por essas questões também, né? Valorização da área, a gente produz ciência e muitas vezes é descartada, ou é ignorada, ou é violentada. Agora a gente está vivendo um processo extremamente complicado, e eu disse, não, eu vou criar essa coleção, vou mostrar que minha monografia, a monografia dos meus pares não vai ficar empoeirado numa estante onde ninguém vai ler, vou mostrar que tem valor, que tem qualidade, que são pesquisas científicas produzidas por nordestinos, né? Então, eu recebi e-mails na época de pessoas de outros estados pedindo para publicar, eu pedi desculpa, mas agora não é a vez, sabe? É a vez da gente mostrar que a gente está produzindo mesmo. Então, foi muito nesse processo. Minha motivação foi muito nesse sentido, de valorização mesmo da área e de popularizar o tipo de conhecimento que a gente produz e que é esquecido, porque a monografia, para muitos de graduação, não tem valor, para mim é o oposto, e eu acho que essa coleção está provando isso. Eu já tive várias devolutivas, assim, de professores que, inclusive, se motivaram mais a orientar, né, alguns colegas de graduação, justamente por perceber a possibilidade que teria também de publicar, né? Então, isso é muito importante. Às vezes é preciso, né, perceber, mesmo que seja de fora, que é possível você produzir um trabalho de graduação bem feito, né, bom, de qualidade, e, inclusive, incentivar os outros colegas também, né? Então, foi muito nesse processo. E aí, como eu cheguei, né, a escolher o meu objeto, eu estava estudando movimento social, e aí eu pensei, poxa, tudo que eu li já tem tanta coisa escrita, né? E aí uma professora extremamente polêmica de lá da UNEB, a professora Maria Palacios, falou para mim, eu falei com ela, professora, eu estou querendo estudar movimento social e tal. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, Fernanda, você é tão bonita e inteligente, você vai fazer arqueologia? Aí eu falei assim, eita, morri de vergonha, comecei a dar risada e não entendi direito. Ela falou, tudo, pense aí, uma coisa, e bote movimento social, você vai ver que alguém já estudou. E aí ela começou a conversar comigo sobre essas coisas, né, para além da brincadeira, e ela começou a conversar, eu fiquei, é verdade, eu não posso ficar requintando, né? E aí eu pensei, eu vou pensar aqui o que é que eu posso fazer. Tá. Aí pensei, vou estudar o movimento estudantil. Eu falei, poxa, eu vivi o movimento estudantil, né? A volta do Buzu, eu estava lá, escondida dos meus pais. A julho de 2003, eu estava lá. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, meu pai falou assim, não vá se meter nas coisas não, viu? Você vai para a escola, já para casa. Eu nunca tinha saído do bairro, eu fui estudar no Canela, na escola Manoel Novaes, é escola pública também, mas era entendida como escola classe A, né? Porque era uma escola boa, mesmo sendo pública e tal, o povo condenava. E aí eu pensei, tá bom, vai ser da escola para casa. Aí eu dei mole de aparecer na televisão, né? E aí, quando eu cheguei em casa, meu pai falou, quer dizer que você disse que vai para a escola e estava na rua manifestando, não sei o quê. Mas ele não, assim, não foi nenhuma briga, né? Ele falou, mas ele não queria me dar ousadia rindo, mas ficou aquela coisa assim, né? Tipo, não tem como não, né? De alguma maneira não aprovar isso também, né? E eu sempre fui isso, eu sempre participei. Eu pensei, poxa, eu não quero estudar movimento estudantil, eu quero pesquisar outra coisa. Uma coisa que me desafie mais, que me intrigue. E aí eu entrei na UNEB em 2013, foi justamente no período das jornadas de junho, né? E eu também, mais uma vez, fui para a rua. E aí eu pensei, poxa, vou começar a estudar. E aí fui participar de uma atividade, de uma oficina ministrada pelo professor Ricardo Cappi, lá no DCH, que ele ia falar sobre teoria fundamentada, e eu sempre fui muito curiosa, então eu era a rata da universidade, eu estava em todas as atividades, eu participava de tudo, eu participava de reunião, eu participava de evento, eu tinha curiosidade, eu queria viver aquilo, eu queria aprender ao máximo, porque eu cheguei lá achando que não era o meu lugar, né? Então eu precisava me qualificar ao máximo para conseguir me manter ali e tal. E aí eu, nossa, teoria fundamental, o que é isso? Aí fui para essa oficina e fiquei, assim, muito encantada, né, com essa proposta. Sempre gostei muito de metodologia, dessas discussões do como fazer, para que fazer.
E aí me interessei, participei da oficina, achei interessante e fiquei nessa. Aí comecei a participar de várias atividades que discutia sobre a teoria fundamentada. Inclusive a professora Núbia chegou a participar também, junto com a gente, de algumas atividades, né, na SBS, foi nos intermediários, né, da SBS, que era uma atividade antes da SBS, lá na UFBA. E aí também eu comecei a focar bastante nessa investigação, entender como funcionava, o que era, porque eu achei que era de fato o caminho. Aí, depois de muito, eu pensei, não, eu acho que dá para estudar um movimento Brasil Livre, né? É uma coisa que me deixa agoniada, que meu estômago revira, eu acho que é uma coisa que me inquieta o suficiente para eu conseguir ficar investigando, para eu conseguir ler muita coisa sobre e tal, e aí eu decidi que seria o MBL, mas não sabia o quê. Então, aí eu percebi que pela teoria fundamental dos dados, eu não precisava já chegar sabendo tudo sobre o meu objeto ou sobre o sujeito de investigação, né? Dentro da teoria fundamentada, a orientação é, primeiro você vai se jogar no campo, você vai ler ao máximo, você vai investigar, você vai procurar saber tudo sobre aquilo, para depois você efetivamente decidir, com todas aquelas informações que você já teve, como é que você vai recortar aquilo, né? E aí, porque segundo a teoria fundamentada, a teoria emerge dos dados e não o oposto, né? A gente não chega com a teoria para poder aplicar no seu objeto ou no seu sujeito e querer que dê certo, querer que, né? Não, eu vou responder essa questão com essa teoria aqui porque é a melhor. Não, primeiro a gente conhece, né? O objeto, o sujeito, enfim, para depois a gente definir como é que vai, qual a melhor teoria, né? E aí, a partir disso, eu pensei, não, olhei Facebook, olhei YouTube, fui olhando tudo que existia sobre o MBL, e aí eu pensei, não, dentro do tempo que eu tenho para elaborar um trabalho científico, e dentro das habilidades que eu já consegui adquirir, eu vou fazer análise do discurso. Porque era uma coisa que me violentava muito, e eu percebia que era uma coisa que inquietava todos os meus colegas, meus pares, os lugares que eu ia, que a gente, de alguma maneira, chegava nessa discussão. Ai, nossa, como tal sujeito é violento, como ele pode falar isso? Então, isso era o que, né, eu consegui perceber que era interessante não só para mim, porque me inquietava, mas também inquietava os meus pares, né, era uma coisa que a gente ficava, de fato, tentando entender por que daquilo. E aí eu decidi, vou estudar o Movimento Brasil Livre, vou fazer análise do discurso e vou escolher o YouTube, porque o YouTube é o melhor canal para fazer essa investigação, considerando o tempo de fundação e como eles atuavam lá. Então, aí eu já vou entrar no livro, né, para não me alongar muito. O livro ele foi dividido em 4 capítulos, basicamente. Queria agradecer também ao professor Clóvis Oliveira, que fez a minha orelha e fez o meu prefácio, belíssimo, estou muito feliz com o resultado. Então, no primeiro capítulo, eu faço uma descrição sobre a teoria fundamentada, né, sobre a metodologia. Então, o meu percurso metodológico está no primeiro capítulo, onde eu falo o porquê e tal. Então, inclusive, uma coisa que eu quero falar antes disso é que o ordenamento do meu livro, né, dos capítulos, eles estão de uma forma que pode causar estranhamento, né, para os leitores, mas foi pensado dessa forma e não está errado não, é aquilo mesmo, tá, gente? Então, primeiro eu começo pelo percurso metodológico, depois eu venho apresentar o MBL, né, sobre tudo que eu consegui localizar do MBL, não só através deles, mas de outras fontes, o que falavam sobre eles, né, e aí eu fui, através de hiperlinks, eu fui chegando algumas informações que não estavam, né, em vários artigos que eu consegui localizar e nem era dito pelo MBL, mas eu consegui identificar e utilizei como fonte. Então, eu faço uma apresentação no segundo capítulo sobre o MBL, sobre os principais coordenadores, né, que é o Renan Santos, o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday, que são os coordenadores, os fundadores e os coordenadores nacional, né? Depois disso, eu vou para o terceiro capítulo, onde eu faço a discussão efetivamente sobre os novos movimentos sociais e sobre as novas tecnologias da informação e da comunicação, porque esses novos grupos, né, políticos, eles se utilizam, né, dessa ferramenta, dessas novas tecnologias, para atuarem. Então, se antes o movimento social era basicamente de rua, de ir para campo mesmo e de fechar estrada e tudo mais, agora você tem outros espaços também de atuação, e isso foi possível a partir dessas teorias, né, das TICs. No quarto capítulo, eu já faço uma análise dos dados. Aí eu pego 17 vídeos do MBL no canal do YouTube deles, que foi criada em 2014, e aí, na verdade, quando eu chego lá, que eu
verifico, eu faço uma análise de 2014, 2015, tem muita coisa para se investigar, muito vídeo para se analisar. Eu pensei, não tem como eu dar conta de tudo isso, eu vou fazer outro recorte. Eu vou pegar os vídeos que têm o maior número de visualização. Por quê? Porque eu considero que essas visualizações é um sinal de que os vídeos tiveram muita gente sendo, vamos dizer assim, deixa eu utilizar uma palavra não orientadas, né? Pelo grupo de alguma forma, ou seja, por curiosidade ou porque de fato acompanha e concorda com o que estava sendo dito. Então, eu escolhi, né, fiz esse recorte de 2014 a 2015, peguei todos os vídeos, selecionei os que tinham mais número de visualização, baixei esses vídeos naquele momento que eu decidi, salvei, né, e fui trabalhando, né, com esses vídeos, esses 17 vídeos, somente a partir desse banco de dados que eu guardei. Por quê? Porque eu não queria que o número, né, de visualizações fosse aumentando com o tempo, porque para quem pesquisa em redes sociais, precisa ter muito cuidado com os dados que vai utilizar, porque ele muda a todo momento, né, ou até mesmo o conteúdo pode ser excluído das redes, então, ou pode ser editado, então tem uma série de modificações que podem sofrer aquele material e que pode prejudicar o meu trabalho. Então, eu baixei todos os 17 vídeos, ouvi inúmeras vezes para compreender tudo que estava sendo dito, não só pela fala dos coordenadores, mas pelas músicas que eram utilizadas, mas também pelas imagens que eram apresentadas. E aí, depois disso, eu tinha que transcrevê-las, né? Transcrevi todos os 17 vídeos, um trabalho, assim, insano, muito duro. E aí, depois disso, eu comecei efetivamente a trabalhar essa análise do discurso no último capítulo do livro agora, onde eu apresento a ideia do livro é identificar como o Movimento Brasil Livre contribuiu para o processo de impeachment da Dilma Rousseff. No início, alguns colegas falaram, mas eles não contribuíram, eles eram fracos e tal, mas aí se você pegar todas as manchetes, se você pegar os noticiários, se você pegar os artigos que foram produzidos sobre o MBL, você vai ver que ele teve, sim, uma força grande nesse processo do impeachment da Dilma. Então, foi um grupo político novo que se estabeleceu não por acaso e todo instrumentalizado com um objetivo, né, que era esse de contribuir para o processo do impeachment. Então, nessa minha análise do discurso, culminando depois na conclusão, né, nas considerações finais, vocês podem identificar como isso aconteceu, né, como eles contribuíram, a partir dessa análise discursiva que eu fiz desses 17 vídeos. Então, acho que basicamente isso, né, sobre o livro e sobre minha trajetória, um pouquinho, né, porque acho que eu sou muito inquieta, então eu faço várias coisas. E acho que é isso, acho que estou satisfeita, acho que com o que eu tenho para falar agora. Deixa eu fechar meu microfone. Bom, eu acho que, para mim, eu gostaria de dar boa noite a todos e a todas, né? Agradecer muitíssimo a Fernanda, que hoje, eu disse a ela que eu ia dizer, que hoje ela não é mais minha ex-aluna, né? Porque a gente fica essa coisa de ex-aluna, ex-orientanda, essas coisas todas, que ela é minha colega, né? Hoje ela é minha colega, e é com muita satisfação que eu estou aqui. Eu acompanhei parte, né, dessa trajetória de Fernanda. Eu entrei no departamento, eu tenho 15 anos na UNEB, mas eu entrei no departamento de educação em 2015, né, e peguei Fernanda inquieta, né, logo no departamento, de perguntar e de futucar, etc. E eu fui dar logo aula dia de sábado, e aula sobre marxismo. Então, o desafio não era pequeno, não. Então, foi esse conjunto da obra que está aí nas monografias, né? Danilo, de Carla, Fernanda e
Marcos, né, foram minhas cobaias na primeira turma que eu lecionei lá no DEDC, né? E foram alunos que, de certa forma, me apresentaram ao departamento e fizemos bastante parcerias. O que me marca em Fernanda é ser uma pessoa inquieta, né? Uma coisa dela ser inquieta e uma coisa também que é, de certa forma, modesta. Ela não sabe, ela falou muito sobre o selo, muito sobre isso, sobre aquilo, mas ela não falou, né, da Fernanda, aluna, da Fernanda que influenciou muitos outros alunos, né, do que ela era na participação do curso, de sempre qualificar o curso, procurar qualificar, né, esse curso com viagens técnicas, né, para Canudos, e aí a professora está sempre envolvida nessas coisas, né, eles sempre me solicitavam para participar dessas aventuras, né, vocês foram para Canudos, eu me lembro que ela está falando da dificuldade de escrever, mas eu não sei quantas vezes eu corrigi resumos de Fernanda de mandar para congresso. E eu sempre disse a ela, vá lá, faça, né? Você pode. É uma coisa que eu sempre incentivo os alunos, quando eu cobro que escreva, não é escrever para mim, né? Para poder desenvolver a escrita, porque escrever não é fácil para ninguém, nem para mim hoje, né? Que sou professora, nem para Kleber, nem nada disso, não é fácil. Então, eu sempre incentivei ela a fazer isso, e ela sabia que eu fiz a minha monografia também foi em movimentos sociais, né? Eu estudei o Centro Comunitário do bairro de Marechal Rondon, apesar de morar na Federação. E aí a gente tinha essa ligação, e ela veio com a questão dos movimentos sociais, trabalhar com cyberativismo. Você lembra disso, Fernando? Né? Eu quero trabalhar com cyberativismo, essas coisas todas, e a gente foi conversando. E eu me lembro, não sei se você está lembrada, que eu vim do SBS, eu comprei um livro e te dei sobre o cyberativismo, né? No sentido de incentivar, porque era um tema novo, né? Na época era um tema novo, não se trabalhava muito, né? Na UNEB, pelo menos, e a mesma coisa da teoria fundamentada, até hoje ela ainda é uma metodologia marginal na sociologia de um modo geral, né? E aí a gente foi aprendendo junto, né? Eu fui professora e fui aluna, a gente fez curso junto de sociologia digital, etc. Então, assim, eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje falando do trabalho de Fernanda, do qual eu fui parte da banca, né? E ver hoje ela falando com tanta propriedade da teoria fundamental dos dados, eu fico muito feliz, né? Mostra o crescimento nesse percurso, né? De como ela consegue avaliar, reavaliar aquilo que ela escreveu, né? Não sei como ela teve fígado para escrever, mas tudo bem, faz parte, né, dos nossos desafios. Mas, assim, para mim é muito, muito, muito importante de ver ex-alunos, hoje meus colegas, né, dando passos largos. Danilo, né, defendeu recentemente o mestrado, está entrando no doutorado, você entrando no mestrado, né? Substituir as peças, né? Vocês eram peça de reposição para mim, Kleber, né? Kleber está ficando mais velho, vai sair da UNEB, se aposentar, e assim ver vocês crescendo é nosso 13º, 14º, não existe mais compensação maior, não existe dinheiro que vale ver alunos nossos, né, andando com as próprias pernas, sendo colega, conversando com a gente, sendo parceiro, uma coisa que sempre você foi, né, de cavar as coisas, de buscar. O seu trabalho é um trabalho belíssimo, é um exercício sociológico muito importante, né? Se colocou o desafio de trabalhar com a teoria fundamentada nos dados, que é uma teoria muito difícil, e além de ser difícil, ela exige do aluno uma certa maturidade, né, de não confundir como os dados emergem, são tantos dados que emergem, como você selecionar. Isso exige o treino do olhar sociológico que você sempre teve, né? Essas experiências, eu falo sempre assim, as escolhas, e aí eu vou copiar o meu querido colega Max Weber, né? Ele fala assim que o mundo é um caleidoscópio,
E o sociólogo ele faz tirar um pequeno fecho desse calendoscópio. E esse calendoscópio que a gente tira, esse fecho que a gente tira, ele não é desconectado conosco. Né? Por mais que ele fale da neutralidade axiológica, etc., ele vai dizer que a escolha do seu objeto diz respeito a você. Isso não significa dizer que você não vai ter objetividade ao tratá-lo de forma sociológica. Então, esse trabalho é a sua cara. Né? Você não é o MBL, mas você é alguém que está sempre vinculado aos movimentos sociais. Seja os movimentos sociais mais tradicionais, né? Ou os mais digamos, pós-modernos, né? Das redes, etc., que a gente tem, inclusive movimentos sociais de direita, que essa foi uma tendência, né, que nasceu lá na Primavera Árabe, que não tinha, na verdade, não era direita e esquerda, mas aqui no Brasil, essa primavera que não tinha direção, acabou que o MBL se apropriou, né, um movimento social de direita, de extrema-direita, né, que foi surgindo. Então, você procurou estudar um movimento que era inovador do ponto de vista teórico, né? E usou uma coisa que também não era utilizada, que são as redes sociais, né? Esse domínio, né? Eu sou tributária do domínio de informática, né? Me ajudou várias vezes, né? Passei a usar a nuvem, outras coisas mais, porque ela me ensinou. Eu não tenho vergonha alguma de dizer que os alunos me ensinam, graças a Deus, né? E você inovou, inclusive, na escolha, né, da escolha da sua fonte de dados. Então, o seu trabalho, você inovou na metodologia, inovou no seu objeto e inovou na sua fonte de dados. Isso é importante, né? Você ter autonomia para fazer essas coisas. Você for sempre inquieta de achar tudo eu já vi, tudo eu já sei, e eu preciso de alguma coisa diferente. E você fez diferente. Né? Eu fui da sua banca, né? Muito feliz de ser de sua banca. Eu acho que, de certa forma, eu merecia, né? Agradeço o convite, mas eu fiquei muito feliz porque era uma banca que eu queria participar, porque eu vi todas essas coisas nascerem. Então, era importante que eu tivesse lá presente. Eu te agradeço por esse presente, né? E lá também eu reencontrei uma amiga de muito tempo, e fiz amizade com o Kleber, que hoje é meu parceiro de trabalho, a gente tem trabalho juntos, né? A gente tem um trabalho muito legal. Você aproximou a gente, então eu te devo também isso, né? Que a gente se aproximou e a gente consegue conversar, né? A gente tem interesses acadêmicos muito fortes. Então, assim, o que é que eu posso dizer? A Segundo Selo é um filho da UNEB, sendo filho da UNEB é um filho também meu, porque você é um filho no sentido, né, você tem pai e tem mãe, obviamente, mas eu falo no sentido mesmo carinhoso, de acolhimento, né, que esse trabalho é, e eu sei que a sua identificação com a UNEB é uma coisa muito legal isso. Você se identifica, você é UNEB, você veste a camisa da UNEB, certo? E essa coisa de você assumir também que é cotista, eu acho que é uma coisa corajosa, para as pessoas entenderem quem são os cotistas, né? Eu não fui, na época que eu fiz universidade, não tinha cotas, infelizmente, né? Mas quem são os cotistas e como a gente pode provar e tirar o preconceito de que os cotistas são estudantes como qualquer outro que se tiver oportunidade, né, voa para muito longe. Eu quero que você voe para muito longe e que a editora Segundo Selo tenha vida longa, né? Que você seja muito, mas muito feliz e dedicada nesse caminho aí que você vai seguir na pós-graduação, né? Não vou fazer como as pessoas fazem. Mal você começa o mestrado, já quer que você faça o doutorado, é você que vai determinar o seu caminho, né? É muito, como é que eu vou dizer? Você caminha em diferentes direções, mas sempre procurando um único caminho, que é mostrar que você pode, né? Você acredita muito em você. Isso é importantíssimo, né? Para uma pessoa que veio da Liberdade, para uma pessoa que veio de escola pública, eu me identifico porque eu não vim da Liberdade, mas eu vim da Federação, que é um bairro popular também, né?
e na luta que a gente consegue entrar na universidade e fazer a diferença, né? Porque tem muita gente que entra na universidade e não faz a diferença, né? Muda, vamos dizer, muda de lado, não volta ao passado, não valoriza aquilo que é, né? Aquilo que tornou você o que você é hoje. Então, assim, você valorizar seus pais, eu acho, não é aquela coisa piegas do meu pai, mas seus pais é a sua raiz, né? Você esqueceu de falar do seu filho também, né? Que ele sempre esteve presente, né? Eu conheci Bento antes de conhecer Bento fisicamente, né? Então, assim, eu estou muito feliz, né? Para falar do seu trabalho, não tenho o que falar de trabalho, eu quero falar de Fernanda, sabe? Essa mulher, né? Dos cabelos que eu falava assim, menina, me presta esse metade desse cabelo, daqueles cabelos, eu chegava assim, com os cabelos assim. Quanto mais ele estava alto, mais ela estava a mil, né? Então, assim, dos almoços que vocês fizeram, da semana de siso que a gente compartilhou, das coisas, das reuniões, das representações, de ler o seu resumo e dizer não tá bom e consertar e ficar de cara feia e depois fazer as pazes e por aí vai. Então, assim, eu só queria mesmo agradecer ter compartilhado tudo que eu compartilhei e estar nesse momento muito singular da sua vida, né? Que você seja muito, muito, muito feliz nesse caminho aí que está surgindo para você e que a gente possa se encontrar em congressos, em bancas, né? Que você vai crescer um degrauzinho e a gente possa participar de bancas juntas, você com minha colega, professora, pesquisadora, que eu sei que é isso que você quer, né? Muito, muito, muito feliz e emocionada. Kleber, eu acho que agora é você que tem que fazer as honras da casa, né? Você foi orientador, então faça as honras da casa. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui, saudando Biranéia, minha querida colega, parceira, né, de aula, de trabalho, de projeto, professora Núbia Ramos, Fernanda, evidentemente, né, uma dileta colega, parceira também, né, e a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo. Agradeço imensamente. Núbia, as suas palavras me fizeram pensar aqui, imaginar muita coisa, né? A saudade do campus, a saudade de nós estarmos juntos, vivenciando tanta coisa bacana que é a universidade, que é o ser universidade. E no meu caso, eu conheci Fernanda já na monografia, né? Não tive a oportunidade de ter essa vivência que vocês duas tiveram ao longo da formação, né? Que eu estava em outro departamento e o meu contato com ela era mais na orientação mesmo, era estar ali envolvido com ela, né? E aí eu ouvindo vocês, eu senti assim um conforto, uma alegria, uma emoção muito grande, palavra por palavra, porque de fato quando a gente está na universidade, a gente tem uma oportunidade muito grande de construir novas perspectivas em nossas vidas. E eu acho que quando Fernanda fala, né, da sua própria história, da sua biografia, isso fica ainda mais evidente de quanto é importante o nosso compromisso, né, Núbia, como professores também, de contribuir nesse processo de formação. Eu tenho muita certeza que você fez isso, pelo que eu conheço de você, Núbia, e tentei fazer o mesmo, né, no pouco tempo que eu tive com Fernanda, no compromisso da orientação, que foi um processo muito gostoso, né? É sempre desafiador, até porque é uma temática que colocava pontos de inflexão e de análise para mim mesmo, né, na condição de orientador, de professor, de pesquisador. E nós tivemos várias discussões, vários debates, não foi, Fernanda? Tentando encontrar um eixo que pudesse fazer com que o trabalho fosse desenvolvido, inclusive em relação à teoria dos dados fundamentados,
que eu conheci também com o Ricardo, em 2011, 12, em uma viagem à Feira de Santana. Nós éramos professores, ele ainda é, né, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, a gente conversando sobre a Ground Theory, né, a teoria dos dados enraizados, fundamentados, enfim. E a gente sabia, né, nós dois sabíamos, que teríamos que reaprender na perspectiva metodológica, porque eu sempre falo que a teoria dos dados fundamentados é uma teoria subversiva do ponto de vista da hegemonia metodológica que a gente desenvolve, que a gente aprende, que a gente está tão acostumado a fazer. Então, começar com um trabalho meio de cabeça para baixo, né, era desafiador para a gente. E eu, inclusive, falei para ela, né, na época, assim, olha, eu tentei no doutorado e não fui tão, assim, disciplinado na perspectiva da teoria, acabei usando mais na forma de análise e não na estrutura que é proposta. E a estimulei a dar seguimento, né, assim, de uma maneira mais radical, vamos dizer assim, né, mais vinculada à proposta da metodologia. E isso deu ao trabalho uma riqueza muito grande, né, porque já foi um processo, aquela fase de dizer o que, de escolher o que seria coletado, o que seria analisado, para uma temática que tinha como ponto de partida no espaço brasileiro, pelo menos como marco, a jornadas de junho, né? E o primeiro desafio era diferenciar, né, a mobilização que aconteceu. Em junho eu estava em São Paulo nessa época, participei como espectador, eu estava fazendo uma pesquisa lá e muita garrafa de coquetel Molotov, polícia, a gente fugindo da polícia, tal. Eu estava com um colega dos Estados Unidos e a gente meio que desviando às vezes e participando também, querendo saber, querendo se informar em relação a isso, né? Então eu tinha muito nítido na cabeça o que era, o que tinha acontecido e o que o MBL se aproveitou, né? Se apropriou e, sobretudo, o que a mídia havia construído em relação a esses dois movimentos que são absolutamente distintos, né, do meu ponto de vista. E aí vinha uma contribuição muito importante que ela podia fazer, mostrando essa diferença, mostrando alguns elementos radicais aí da sociedade brasileira, e que voltavam à tona não em forma de contestação, mas de reivindicação de que essa seria a natureza do Brasil, né? E aí, nesse sentido, o trabalho foi andando, foi desenvolvendo. E aí eu digo, né, que tem um caráter extremamente inovador, que a gente precisa sempre estar registrando em relação ao trabalho que você fez, Fernanda. E aí, nesse sentido, eu acho que estou aqui já vendendo, né, o produto, né, dando apoio para vender o produto. Vale muito a pena ler, porque, de fato, apesar de ter havido vários estudos, né, Núbia falou que estava na SBS, eu estava em um evento na LASA, se não me engano, na Latin American Study Association, participando de um evento, e não relacionado a isso, né, o meu trabalho não era sobre isso, mas eu assisti dos brasilianistas, né, brasileiros e estrangeiros que estavam falando, e o tema, em 2017, se não me engano, era a questão desses movimentos que houve, e conseguir distingui-los, né, diferenciá-los em substância, em proposta, em origem, né, justamente para que a gente conseguisse fazer uma análise, como nós, cientistas sociais, temos que fazer, por perspectivas, né, e não apenas justamente para contrapor a narrativa que estava sendo feita, sobretudo pela mídia hegemônica, né? E que juntava tudo, fazia uma coisa, que dava uma legitimidade realmente, que, como nós sabemos, tinha um propósito de desidratar, né, uma perspectiva de sociedade
que tivessem mais em voga o respeito à diversidade, à construção de uma democracia, à justiça social, né? E aí hoje nós estamos vivendo isso. A gente está encarando justamente uma realidade que é própria da democracia, mas é dolorosa quando a gente vê tanta coisa ameaçada, tantos problemas que a gente está vendo. Mas eu acho que a gente, e aí o livro de Fernanda nos ajuda aí, né, a pensar, a refletir para a gente conseguir fazer novas mudanças no sentido de voltarmos a um eixo aí de justiça social, pelo menos como projeto, como fala, desculpe, e certamente como discurso, né? Como prática, aliás. Então, eu acho que é importante que a gente pense aí nessa temática a qual a Fernanda trouxe para a gente, né? E que cá para nós, por mais que seja dolorosa do ponto de vista, às vezes, da leitura daquelas coisas, né? A gente também precisa se preparar, inclusive psicologicamente, porque é uma forma de a gente analisar, vou usar uma palavra aqui estratégica, né, para o nosso campo político, daquilo que está sendo falado aqui, nossos adversários, né, e a forma como eles trabalham, como eles pensam, e que de fato mostram às vezes, né, até uma vivência que parece que é dentro de uma bolha, né, que é dentro de um mundo que não consegue perceber tantas desigualdades, e no caso hoje, dentro da pandemia, de um aumento expressivo dessas desigualdades sociais, né, dessas desigualdades pelo critério de raça, regional também, enfim, várias situações, né? Então, eu acho que, bom, um momento que eu estou muito feliz, assim, de estar podendo participar de um processo que está tendo um marco importante, que é a publicação, e eu espero, Fernanda, que seja o primeiro de muitos, tá certo? Que você possa, de fato, aí desaguar, continuar pesquisando, produzindo, construindo parcerias conosco, né? As portas da UNEB, né, Núbia, estão abertas. Núbia registra algo muito importante, você realmente é a UNEB, né? É uma pessoa que sempre lutou pela universidade, pelo curso de Ciências Sociais, e nós, professores do curso de Ciências Sociais, estamos muito contentes com as iniciativas, né, com os trabalhos que foram publicados de vários de nossos discentes, colegas hoje, né? Nossos colegas hoje, dizer, e que a gente possa estar construindo mais parcerias, porque a iniciativa da Segundo Selo também foi muito importante. Eu sempre falo, e Núbia também fala, a gente, da importância de nós colocarmos esse trabalho monográfico não como algo protocolar, mas sim como um momento importante da memória, da vida do estudante, da estudante na universidade, e daí como um trabalho que essa pessoa consiga mostrar para o mundo, né, o seu olhar acerca de algum fenômeno social ou político, né? Então, a UNEB certamente está em um momento de alegria, porque você representa a Universidade do Estado da Bahia, né? E isso nos representa do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, inclusive, de muitas ideias, e a gente fica muito feliz com isso. Eu aqui realmente estou muito orgulhoso e feliz com o lançamento desse livro, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Vida longa a Segundo Selo também, e a produção intelectual de Fernanda Santiago. Tá? Um abraço a vocês. Bom, Fernanda, eu vou fazer a parte da mediadora, né? A gente tem algumas perguntas aqui para você. A gente vai fazer um bloco de 3. Você prefere responder uma a uma ou que eu leia as 3 para você responder? Seu microfone. Isso. Você pode ler as 3, tranquilo. Uhum. As 3, né? Então, vamos lá. É de Carla Macedo. Quais os maiores desafios em escolher uma temática tão contemporânea e fora das caixinhas?
Valdir Campos Estrela. Nanda, você considera que se passar a lei que criminaliza a fake news, o MBL tem futuro no Brasil? E a Ubiranela pergunta, qual foi o maior desafio metodológico da sua pesquisa? Duas são mais ou menos, acho que, metodológica e teórica, e uma é mais, né, do campo mais empírico, mais prático. Isso. A pergunta de Carla, né? Foi difícil, de certa forma, porque uma das coisas que me chamaram a atenção é eu pesquisar algo tão recente, né? Que não tinha muito material produzido na época que eu iniciei, então, onde é que eu ia achar referencial sobre o grupo político em específico, né? Então, foi uma das coisas que me chamaram a atenção no processo de pesquisa, mas era uma coisa que eu queria muito, né? Por todo o caminho que eu fui trilhando na UNEB, dentro do que eu estudava, do que eu me interessava em saber, sabe? Então, foi muito desafiador, porque, de fato, não tinha muita referência sobre o grupo em específico. Tinha muito sobre as jornadas de junho, tinha muito sobre o movimento Passe Livre, né, que foi quem iniciou todo esse processo de mobilização de rua, que o objetivo inicial não era o impeachment, né, se transformou nisso. Então, de fato, foi um desafio muito grande nesse sentido para mim, né, de achar referencial sobre o grupo político. Sobre os outros aspectos, não. Para mim era mais tranquilo, porque eu já tinha um certo caminhar, então já conhecia, né, algumas referências, já tinha alguns locais que eu sempre visitava para buscar, né, esse referencial. Não sei se eu respondi, se eu não respondi, pode perguntar de novo, que eu tento responder. A outra pergunta do Valdir, né? Eu acredito que, se passar, o MBL vai ter muitos problemas, mas não serão. Eu acredito que não vai impactar tanto, porque eu acredito que o grupo político Movimento Brasil Livre conseguiu o que eles queriam, né? De início, nesse primeiro momento. Então, eles conseguiram. A bandeira principal que eles levantavam foi justamente o impeachment da Dilma Rousseff, e eles, não sozinhos, né, mas conseguiram alcançar esse objetivo. O outro, que não estava explícito na atuação deles, era o contrário, na verdade. Eles criticavam os partidos, criticavam os políticos, mas hoje todos, ou todos não, mas os principais coordenadores do Movimento Brasil Livre e outros que não estiveram tão evidentes, né, nas mobilizações de rua, conseguiram se transformar em políticos, né, que era o alvo deles, inclusive, no período da manifestação, das mobilizações de rua. Então, eles conseguiram não só tirar Dilma, mas conseguiram um cargo político. Então, são aí vereadores, deputados, então eles estão confortáveis. Então, mesmo que eles tenham algum prejuízo por conta da fake news, né, que eles produziram várias, eu acredito que não vai impactar tanto, porque é um grupo político que tem muita estabilidade, inclusive financeira, para continuar atuando e de outras formas agora, né, já como políticos eleitos pelo povo. O que é, para mim, um pouco engraçado. A pergunta é de Ubiranela, né? O maior desafio metodológico na minha pesquisa. Primeiro, entender, né, como é que funcionava direito, o que era isso, o que era a teoria fundamentada. Então, eu tive um trabalho muito grande de investigação, de achar referências traduzidas, né? Então, eu procurava lá e achava ground theory. Eu digo, nossa senhora, não dá, né, para mim. Então, achar a referência traduzida para mim foi muito difícil. Depois que eu consegui localizar algumas, eu tive que tentar compreender minimamente para conseguir dar conta da pesquisa, e eu acho que eu consegui isso, pelo menos a contento, né, da minha investigação. Então, foi esse primeiro momento complicado dessa forma. Depois, para mim foi difícil também, vamos dizer assim, conseguir realizar a metodologia como ela
se pretendia, né? Então, mergulhar no campo para depois saber selecionar o que eu vou analisar, e é muito material. Esse grupo político, eles produzem muito, é vídeo, é meme, é muita coisa, e é o tempo todo. Então, em um dia tinha várias postagens, então eu ficava, de fato, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma amiga, Tatiane Muniz, ela fala que nem pinto no lixo. Ficava assim, toda agoniada, cheio de informação, cheio de coisa para poder entender, analisar, e não sabia direito. Então, para eu conseguir controlar essa minha inquietação e conseguir atender de fato o que a metodologia se propunha, foi difícil, né? E depois, o outro momento, que era conseguir organizar a estrutura do texto dentro do que a teoria pedia, né? Que já não era dentro de um padrão que a gente já aprende e já fica preso ali. Então, eu tinha que começar como se fosse, como o professor Kleber falou, né? De cabeça para baixo. Então, quando você passa uma graduação toda aprendendo a fazer uma coisa de uma forma, eu, rebelde que sou, invento de pesquisar uma coisa nova, que tem pouca referência sobre o assunto, e ainda utilizar uma metodologia que não é uma metodologia bem utilizada ou apresentada ou ensinada nas academias. Então, a ousadia me levou a fazer tudo isso, e as dificuldades que eu tive com relação à metodologia foi essa, né? Achar referência, conseguir compreender bem o que a metodologia se propunha, né? Ou orientava que fosse feito, e depois organizar o texto daquela outra forma, né? Então, para mim, acho que foi isso. Bom, Fernanda, ninguém colocou outra pergunta, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Eu acho que o MBL, eu não sei se inaugura, mas ele expõe, né, uma trama, né, de um crescimento da extrema-direita no mundo, né? E na descrição do que é o próprio MBL, a gente tem algumas organizações norte-americanas, né, que financiam essas pessoas. E financiam essas pessoas não somente, né, monetariamente, mas também eles instruem como, né, não somente como falar, mas também as ideias, mas, né, o Vomice é a Bíblia deles, né? Então, essa perspectiva mais a extrema-direita, eu acho que é uma coisa nova nos movimentos sociais. A gente não pode dizer que não é movimento social, né? O que é que você pensa disso? Porque eu não acho que o problema do MBL hoje seria as fake news, né? Mas como sustentar, né, essa coluna que está meio fraturada também da extrema-direita. Nada está muito permanente na política, né? E o que é mais incrível é a política falando de não fazer política, né? Essa ojeriza a política no sentido não de politicagem, mas de política enquanto negociação, enquanto debate, enquanto disputa, enquanto, né, tentativa de construir consensos, né? Porque consenso significa dizer que tudo está certinho, mas as formas que a gente consegue, né, de conseguir produzir coisas mais produtivas para a sociedade. Então, minha pergunta é nesse sentido, né? É muito vinculada ao crescimento, ao fortalecimento da extrema-direita no Brasil e a questão do MBL. Como é que você vê isso? Quando eu falo que o MBL conseguiu, né, atingir alguns objetivos que ele tinha, os declarados e alguns não declarados, eu coloco também que existe uma série de mudanças, não só no discurso, mas na atuação do próprio grupo. Então, se antes eles se colocavam do lado de uma extrema-direita, hoje eles já vão se inclinando mais à esquerda, não se colocando como esquerda, mas se aproximando de algumas discussões, né? Então, hoje você já vê vídeos do coordenador, do Kim Kataguiri, criticando o Bolsonaro, por exemplo, né? Antes você não via isso, você via toda uma defesa, um apoio, uma articulação, não só com o Bolsonaro, mas com outros políticos, como o próprio Cunha, né? Então, assim,
Hoje você vê uma mudança, né, no próprio grupo, um alinhamento mais diferenciado do que eles tinham no início, né, que eram extremamente, como é que eu posso dizer, incisivos, né, se impunham o tempo todo, gritavam, inclusive, o que eles acreditavam, mesmo sem ter, às vezes, muito, vamos dizer assim, muito embasamento para estar defendendo, mas eles gritavam, berravam e repetiam isso o tempo todo, ao ponto das pessoas começarem a assimilar, e no movimento era uniforme, né, os gritos. Mas hoje eles estão totalmente modificados, assim. Então, hoje eu não posso dizer, por exemplo, que o Movimento Brasil Livre é um movimento social, né? Justamente por conta de todas essas mudanças que o grupo sofreu e vem apresentando a cada dia mais. Você vê também um movimento deles tentarem criar um partido político, ficar naquele movimento se vai ou se não vai, né? Dizendo que não é, que não quer, mas ao mesmo tempo se mobiliza internamente para poder ter. E aí uma coisa que a senhora trouxe justamente sobre senhora, né, menina? Eu estava segurando aqui para não falar pró. Gente, eu sou... É vergonhoso, mas eu não consigo não chamar de pró, não chamar de senhora, é um respeito muito grande. Então, eu falei para a pró, é primário isso, né? Mas é o cuidado. Então, assim, você tem um grupo de jovens que tem um investimento muito grande a partir da influência de algumas think tanks, né? Então, eles têm curso de oratória, eles são capacitados, eles são orientados, tem lá a Bíblia, a cartilha, onde eles aprendem a falar tudo que eles falam para a gente publicamente, através de suas redes. Então, assim, não foi um grupo político que surgiu espontaneamente a partir da jornada de junho e depois perceberam que o melhor para o país era o impeachment. Não foi isso. Né? Então, assim, foi um grupo que estava formado, instrumentalizado, foi financiado não só, como a pessoa falou, financeiramente, mas com capacitação fora do país, através de grandes think tanks, né? Então, assim, eu acredito que o futuro do MBL, se tudo continuar do jeito que está, e eu espero que não continue, continuar se enraizando na política brasileira. Porque hoje você tem não só um ou dois, como era no início, né, coordenadores com um cargo público, político, mas você tem vários outros. Vários, inclusive, como eu falei, né, não só os que estão ali na proa, que estão ali em evidência, mas vários outros que também são do Movimento Brasil Livre e que muitas vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem, que estão lá como deputados, como vereadores, né. Então, não sei se eu respondi, mas é isso. Pode falar, na verdade, eu tenho uma pergunta também, né? A partir de uma consideração, né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo um trabalho, você falava da potência do MBL, né? Até sugerindo uma possibilidade de ganho político, né? Na época não estava ainda isso fechado, não tinha tido a eleição ainda, né? E para isso eles tiveram que abrir mão, como disse Núbia aí, quando Núbia fala que eles tinham uma fala muito não política, né? E daí, à medida que eles foram colocando a segunda parte do plano, né? Que é o interesse político mesmo, de participação política, digamos, de competição política, de eleição de cargos proporcionais e talvez até majoritários, né? Você cantou um pouco isso nas nossas discussões. Talvez o trabalho não tenha ficado assim tão mais... Eu dando spoiler, né? Olha, Cleber, cuidado para não dar spoiler, né? Mas aí, eu continuo insistindo nessa pergunta, né? Para se fazer política, você acha que é preciso... A estratégia do não político vai durar muito tempo, porque o Bolsonaro usou isso, né? Então, a pergunta eu faço justamente para a gente poder refletir sobre isso, né? A estratégia do argumento do não político para ser político, qual a vida dessa estratégia no nosso mundo político brasileiro? Vocês acham ainda que tem vida isso ou a gente vai
tomar um choque de realidade, as pessoas vão encarar que a política é um caminho necessário. Eu acho que está caindo por terra, né? Você vê uma mudança no discurso e nas práticas desses representantes, né, do grupo. Então, se antes eles eram contra a política, contra os políticos, que era tudo a roubalheira, o discurso sempre era esse, né? Tudo ladrão, não dá para confiar e tudo mais. Não muito tempo depois, conseguem se eleger enquanto o Fernando Holliday enquanto vereador, Kim Kataguiri um pouco depois enquanto deputado, e aí você vê a atuação deles é uma atuação que é política, né? E aí depois você consegue ver também as articulações que eles começam a fazer, e aí também surgem alguns escândalos, né, de Caixa 2, né, que o Fernando Holliday fez. Então você vê que o que eles antes condenavam, né, plenamente, e hoje você consegue ver a partir da atuação e dos escândalos que vem surgindo a cada dia mais, que eles estão atuando justamente como os políticos que eles, né, criticavam. Exatamente. Então, eu acho que esse discurso, no período, caiu bem, deu muito certo, né? Porque você vê o quanto de políticos que foram eleitos com esse discurso, mas que ele não vai vigorar, e eu acho que hoje ele já está caindo por terra justamente por conta dessas práticas, né? Desses não políticos, desses administradores, né? Que não eram políticos, eles iam apenas administrar. Você está vendo que não é bem por aí. Então, as pessoas, né, no meu bairro, as pessoas que não vão para a universidade, as pessoas que não têm acesso aos artigos científicos, eles assistem também TV, eles também acompanham, e eles veem, aquele lá, que falava que era contra político e tal, tá roubando também. Então, as pessoas percebem isso, né? Elas entendem, talvez não da mesma maneira que a gente, por estar, né, detendo algumas informações mais científicas e tudo mais, mas eles entendem, eles percebem que a mesa está sendo a mesma coisa. Bom, Nanda, tem uma pergunta aqui que eu vou tentar traduzir, né, para a gente fechar esse bloco de perguntas, né, e caminhando para finalizar o nosso grande evento. Carlos Arouca. Ele diz: acabei de ouvir um áudio de um amigo fã do MBL. Me veio uma pergunta: consigo afetar positivamente pessoas enraizadas em Baratinos? Acredito que ele está tentando falar, né, se a gente consegue modificar positivamente, no sentido de fazer igual o nome dele, Platão, né, trazer de dentro da caverna para a luz, né, meio que influenciar essas pessoas que vivem nessa bolha, né, de fake news, de mamadeira de piroca. Eu estou entendendo que seja isso, né? Certo. Bom, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, entender, né, esse sujeito que é fã, né, do MBL, tentar identificar se existe esse interesse, né, de tentar influenciar esse colega para o outro lado da força, vamos dizer assim. Primeiro, identificar o que é que tem de comum, né, em comum entre esse colega e o movimento, porque se ele é fã ainda hoje desse grupo, ele tem alguma afinidade, tem alguma coisa ali que ainda, mesmo ele vendo uma série de incoerências, eles ainda continuam, então tem alguma proximidade ali, alguma coisa que liga a pessoa ao grupo, ou a atuação, né, do grupo. E ver também, talvez tentar mostrar, né, ou esclarecer como o grupo, né, atuou, como o grupo se vendeu no início e como ele está hoje, tentar fazer mostrar, né, trabalhar com os dados que existem aí aos montes na internet e mostrar a atuação do grupo para esse sujeito e ver, olha, lembra que ele falava lá atrás, você defendia, agora ele está falando outra coisa, você vai continuar defendendo o que ele falava antes, ou você vai defender agora essa mudança, né, de perspectiva? Então, talvez tentar trazer o sujeito para mais próximo dessas informações novas sobre o grupo e demonstrar essas incoerências, talvez ajude ele a refletir. Bom, tem mais uma pergunta, né, e agora a gente vai, é a última mesmo, de Darlan Rocha. Ele pergunta como se deu a relação com estes protagonistas e como enfrentou os conflitos.
Poderíamos afirmar, né, são duas perguntas em uma, poderíamos afirmar que as estratégias do MBL são técnicas a serem incorporadas no campo político? Tenho medo. A primeira eu não entendi bem como se deu a relação dos protagonistas. Com esses protagonistas e como enfrentou os conflitos. Eu acho que é a relação do objeto de pesquisa MBL, né? Como você se relacionou com essa... Eu acredito que seja isso, né? Essa dificuldade de você ver os memes, as coisas que falavam. Eu acredito isso. Isso. E o outro eu também acho que é isso. Olha, para mim... Se essas estratégias, espero que não, né? Eu já estou respondendo por você, que as estratégias do MBL possam ser técnicas a serem incorporadas no campo político. É a pretensão da Atlas Network, né? Mas... Exatamente. Olha, a primeira questão, eu tive muita dificuldade no início, porque a gente sabe que não existe neutralidade, né, na produção científica, isso já é, acho que, ponto pacífico, mas eu tentei ao máximo separar as minhas convicções, né, políticas, ideológicas, o que eu acreditava, daquilo que eu estava tentando investigar, entender. Então, obviamente, a gente não tem como separar igual água e óleo, mas eu tive muito cuidado com relação a isso, justamente porque essa minha pesquisa me deixou muito incomodada, né, em ouvir algumas coisas que eu ouvi, em ver algumas práticas. Então isso, assim, enquanto cidadã, enquanto uma pessoa que me considero de esquerda, né, alinhado às perspectivas, aos discursos de esquerda, eu me senti muito violentada. Foi muito difícil você pegar um vídeo de um sujeito que vem, né, de uma família pobre, humilde, e que consegue a muito custo ter acesso a algumas coisas, e depois ele meio que critica todas as políticas que poderiam permitir que mais pessoas da mesma origem dele, de certa forma, pudessem alcançar, né, outros objetivos, outras perspectivas de vida. Então foi muito difícil para mim, como uma cotista, ouvir algumas discussões sobre cotas, por exemplo, né, porque como eu falei logo no início, eu estudei em escola pública toda a minha vida, e as escolas públicas por onde eu passei foram escolas com ensino muito deficitário, muito enfraquecido. Então, obviamente, eu chego na universidade cheio de fragilidades, né? Então, muito do meu percurso na universidade foi para tentar sanar isso também, ao mesmo tempo que dava conta de outras questões. Então, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil esse investigar e separar e ter o cuidado para o meu incômodo, né, não influenciar tanto na minha análise com relação ao discurso do grupo. Então, nesse sentido. A outra coisa é com relação às práticas, né, se eu acho que pode ser incorporada essas técnicas no campo político. Eu acho que no momento, né, eu acho que até, sei lá, pensar assim, nas próximas eleições presidenciais, eu não acho que vai ter tanta reprodução dessas técnicas, mas pelo montante de grupos que eu identifiquei, grupos de formação política que existe no Brasil hoje, a influência das think tanks, a influência do Atlas Network, a formação pesadíssima de alguns jovens hoje, né? Eu acho que ainda não acabou. Eu acho que não demora muito da gente ter outra explosão aí, desses jovens de novo, bem preparados, instrumentalizados, né? De novo, pautando outras coisas aí que a gente já percebeu o início agora, né? Depois da jornada de junho. Então, eu não acho que vai ser ainda uma prática, né, política, pelo menos não por agora, mas eu acho que a gente ainda corre risco de acontecer novamente por conta dessa formação política desses grupos que eu venho identificando ainda hoje, né? Então, não acabou, né? Eu acho que está buscando agora, vamos dizer assim, se equilibrar, sobreviver um pouquinho, para depois retomar já absorvendo outras formas de atuação. Ô, Fernanda, eu acho que talvez um ponto que eles não vai ter mais é justamente essa mobilização que houve, até porque a esquerda não está mais no poder, né? Então, a mobilização
da própria esquerda criticando a esquerda, né, que impulsionou movimentos com a MBL, não existe mais, porque a esquerda não governa hoje, pelo menos na esfera federal, né? E bem como, tampouco na esfera de vários estados, né, como a gente está vendo, houve um crescimento desde 2018 para 20, né, de grupos mais tradicionais, mais conservadores, vamos dizer assim, grupos vinculados a um tipo de política coronelista, da arena da época da ditadura, oligárquica, os pequenos partidos que são propriedade de políticos, né, de figuras. Então, acho que não vai ter esse componente, né? Mas todo cuidado é pouco, porque, de fato, há um projeto aí que vem de encontro à justiça social da Constituição de 88, né? É um momento muito perigoso que a gente vive, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas eu acho que se não é vantagem, também não é desvantagem, né? Eles não vão ter uma vidraça para quebrar, porque hoje quem está no poder são eles. Você concorda comigo, Núbia? Quem está no poder são eles. Eles conseguiram. Eles botaram no poder, né, o cara que se colocou como o modelo daquilo que eles estavam desenhando, né? Apesar de não ser, né, um outsider e tal, mas tá aí, né? Quem está na vidraça são eles, né? Talvez por isso que o MBL, e aí mostrando também o caráter, né, estão querendo se distanciar, de certa forma, de algumas coisas, né? Então, enfim, há muito a discutir, a gente observar, né? Sim, tem uma coisa que eu queria pontuar, né? Aí já é o meu momento inquieta também, né? É preciso pensar também na formação política da juventude hoje, seja essa esquerda que eu falo, né? Então, assim, eu nesse processo de selecionar os vídeos, eu peguei vários vídeos dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, convidando lideranças, né, vamos dizer assim, da UNE e de outros grupos de representação estudantil mais alinhado à esquerda, e quando você para ouvir o debate, você fica com vergonha, né? Já me colocando aqui, né, enquanto uma pessoa mais alinhada à esquerda, e aí você vê a preparação desses jovens para o debate, né? Então, assim, enquanto vem um coordenador que tem toda uma formação, uma qualificação para defender o que ele acreditava, mesmo a gente discordando, a gente percebe quanto que ele está capacitado, quanto que ele está preparado para estar ali naquele debate, enquanto que os outros estudantes, os que a gente acreditaria que estaria ali defendendo ou, né, se posicionando belamente em torno das pautas, né, identitárias ou de esquerda, enfim, não consegue falar, não consegue se mover. Então, eu acho que é preciso também trabalhar nessa formação política, né, dos jovens. E eu não falo tanto em relação à direita e à esquerda, porque hoje a gente não consegue identificar tanto o que é outras vezes, né, em relação a algumas práticas que a gente percebe aí. Mas é importante você pensar na formação política desses jovens, senão a gente vai estar mais uma vez se colocando à disposição, né, de bandeja desses grupos que são financiados por capital estrangeiro, que são preparados e qualificados por grandes think tanks, chegar aqui e destruir muitas coisas que a gente lutou muito para conquistar, né? E aí não preciso falar de direito trabalhista, não preciso falar de reforma do ensino médio, não preciso falar dessas privatizações todas, né? Então, é bem por aí. Eu volto para parabenizar a autora, parabenizar essa conversa importante, significativa, um aprendizado entre cientistas sociais, como disse a professora Nubia e o professor Kleber, são colegas hoje em dia de profissão, né? Embora a gente sempre chame de professor, né, Fernanda? É uma questão de respeito, de consideração, de reconhecimento à importância dessas pessoas na nossa vida, na nossa formação. Eu convido a mesa para as considerações finais. Vamos começar pelo professor Kleber, seguido da professora Núbia e, por último, a autora. Tá bom. Obrigado, Biraneia. Fernanda, mais uma vez, pelo convite, né, de estar junto também com Núbia,
agradecer por essa oportunidade e torcer para que a gente possa continuar fazendo eventos dessa natureza, parabenizando também o Segundo Selo, né, por essa iniciativa tão importante, a todos e a todas também que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né. Eu acho que é um momento estratégico na nossa formação política, esse momento que a gente está vivendo, diante de tantas situações, inclusive da própria pandemia. Você e muitos que estão apresentando trabalhos, que também estão nos ouvindo, são a renovação, né? E provavelmente de um segmento social que pensa na justiça social, que pensa na igualdade, que pensa na diferença também, como componente do processo igualitário. Então, é um momento de muita felicidade que a gente está celebrando aqui, e torcendo que a gente possa, além do discurso, da fala, das reflexões, a gente também está se mobilizando para um país melhor, para uma sociedade melhor, né? A gente precisa estar lutando por isso, e eu acho que a nossa militância está muito na academia, na educação, tá? Então, conte comigo no que for preciso, tá certo? E sucesso. Um abraço a todos e a todas. Bom, o que é que me resta falar mais de Fernanda? Não sei. Só que, para mim, foi depois de um dia exaustivo, né? Eu estava no CONCEP da UNEB. Foi um momento de refresh. Rever, né? Passar um filme na nossa cabeça, né? Na sua cabeça só que passa, né? Eu entrei em 2015 no departamento, né? Eu fui recebida por, assim, bem nítido. Você é de Carla, Paulo Marcos, Carla e Danilo, né? Foram assim que me receberam, né? Só Carla que não está nesse grupo aí do selo. E, assim, ver os passos de vocês indo para o mundo é a maior compensação, mais ou menos assim, devolver para a sociedade aquilo que, de certa forma, eu recebi, né? Então, eu recebi uma formação de universidade, de uma escola pública, de universidade pública, né, que é paga com os impostos das pessoas. E quando eu vejo vocês indo, né, indo embora, voando, é mais ou menos devolvendo à sociedade aquilo que eu acho que a gente tem que fazer, que é investir na educação e nas oportunidades, né? Nós temos pessoas muito criativas, pessoas que têm muita capacidade, precisam de oportunidade. Eu acho que a UNEB te deu oportunidade, eu acho que você me deu a oportunidade, né, de ser sua professora, me deu a oportunidade de aprender com você, né, de estar aqui nessa noite. Então, eu queria agradecer muito a você, né, grata por essa consideração, né, muito importante para mim. Eu acho assim que nesse mundo, né, não somente da Covid, mas que a gente vive, as coisas são muito duras, as relações são muito duras. Então, assim, quando você me chama de pró, de senhora, eu sei que nós somos colegas, mas é muita coisa assim de respeito. É muito legal isso, entendeu? Você ser respeitada pelas pessoas. E você sabe que eu respeito você, e eu sei que você me respeita. Isso é muito legal. Num final de ano tão difícil como esse, né? Você chamar duas pessoas que fizeram parte de sua formação e dizer assim, vocês estavam comigo, vamos dar a mão aqui, né? Estamos juntos, né? E estamos juntos para trabalhar também junto aí em outros projetos que aparecer, né? Na caminhada aí da vida. A gente não vai se aposentar tão cedo, então tem muito para trabalhar ainda. Um beijo para todo mundo, uma noite maravilhosa. Então, esse é um momento que eu temia, um momento de chorar, mas eu sou dura porque todo mundo sabe que eu sou brava, então não vou chorar. Eu estou muito feliz pelo dia de hoje, por tudo, né? Eu consegui alcançar o que eu queria, o que eu trabalhei muito, um ano ali, apertando Neila, apertando Jorge, apertando meus amigos, brigando, porque eu sou pessoa de briga. Então, assim, foi muito, muito difícil. A editora Segundo Selo é uma editora baiana. Eu não digo que ela é uma editora pequena, ela é uma editora que ela busca, né,
crescer mais, se fortalecer. É uma editora que não recebe investimentos, financiamentos, então é tudo na luta, né? Sempre, na ousadia. Então, eu estou muito feliz por ter conseguido, né, alcançar o meu objetivo com a coleção Monográficas. Estou muito feliz em poder escrever um livro. Nunca foi algo que eu imaginei, porque eu não imaginei chegar tão longe, mas eu sempre tive meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, meu companheiro, Igor Adorno, meu filho Bento, meus amigos da UNEB, Paulo Marcos, tem que falar o nome, Paulo Marcos Barros, Edgar Macedo, Elielso Nascimento, Bruno Matos, Osmar, minha turma, melhor turma de Ciências Sociais, Letícia, que várias vezes me acompanhou, estudava aqui comigo, muito sofrimento, porque estudar, ler, quando você não tem toda uma preparação para estar naqueles espaços e você está lá, sabe? E falando, e pedindo a fala, e se colocando, isso é muito importante para mim. Tudo que eu consegui na minha vida foi à base de muita luta, persistência o tempo todo. Eu concluí o ensino médio e não fui logo para a universidade. Quando eu concluí a universidade, eu não achei um escritório pronto para mim e não fui viajar para o exterior. Então, eu lutei muito para entrar na universidade, eu entrei muito para conseguir concluir, agora entrando no mestrado, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz, agradeço aos meus pais, agradeço a todo mundo que pôde contribuir, né, na minha vida. Tatiane Muniz, que me encheu de textos quando eu disse que ia tentar o vestibular, saí cheio de material na mão, ficava apertando, vai, tenta, e não sei o quê. Eu sempre falo, né, que eu fiz o vestibular para primeira e segunda opção, eu coloquei Ciências Sociais, porque eu queria Ciências Sociais o tempo todo. Quando eu descobri essa área do conhecimento, eu vi que era linda demais e que eu queria fazer parte daquilo. Então, eu agradeço a todos, porque eu não estou aqui sozinha. Eu fiz de tudo para minha família acompanhar e ver, entender, porque eu quero mostrar para meus irmãos, para meus primos, né, para meus sobrinhos aí, que estão criancinhas, mas que está vendo que a tia dele conseguiu ir longe, lutando e tendo toda essa rede de apoio. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer também a minha sogra, meu sogro, a minha cunhada, a todo mundo que fez parte dessa minha trajetória, porque eu não estudei sozinha, Bento ia para as palestras, Bento ia para a sala de aula, e em vários momentos eu tive cobertura também, né, da minha família, então estou muito feliz pelo dia de hoje. Agradecer a todo mundo, quero dizer que o curso de Ciências Sociais da UNEB é um curso muito bom, é um curso que, se a gente continuar nesse ritmo, vai ser de referência. Eu acredito na UNEB, eu acredito na política de cotas, eu acredito nos meus professores, e eu quero muito, muito que a gente continue tendo força para lutar, né? Para continuar lutando e vencendo, porque eu acho que, né, a cada dia que passa, um passo atrás do outro, a gente vai vencendo. Então, muito obrigado a todos que ficaram aqui esse tempo todo assistindo, muito obrigada a vocês por terem aceitado o convite, obrigada, Neila, obrigada a todo mundo que falou aqui, que se colocou, pelas perguntas, muito bom. Eu reitero os agradecimentos da Segundo Selo, à mesa, a todos os aqui presentes. Repito uma coisa que eu disse no início, agora só que com um coro muito maior de vários comentários da mulher admirável, encantadora, forte, e com certeza vai chegar muito mais longe do que imagina, porque pode tudo, que é Fernanda Santiago. Convido os presentes para comprarem a obra, leiam o livro de Fernanda Santiago. Convido para curtirem as redes sociais da Segundo Selo, para ver os próximos eventos, lançamentos, editais. O ano que vem tem edital de novo, viu, gente, da coleção monográfica. E convido também para que conheça o site da editora. E uma boa noite para todos. Muito obrigada a todos os presentes aqui, os que estão atrás da telinha também. Uma boa noite. Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Feliz 2021 para todos vocês, todos e todas, tá? Com fé.